João, boa tarde. Agora em direto da redação do ETV. Sobre o desporto espanhol, está a pairar neste momento a sombra do doping. Boa tarde, Marta. A Espanha vive nesta altura sob estado de choque. Na sequência da Operação Galgo, o escândalo de doping está a afetar a imagem da seleção, campeã da Europa e também do mundo. A Operação Galgo está a chocar Espanha. A investigação antidoping veio pôr em xeque o atletismo espanhol, mas também a seleção de futebol de Vicente del Bosque. A operação foi desencadeada pelas autoridades espanholas na passada quinta-feira e já levou a atenção de 14 pessoas. A sombra do doping volta assim a pairar sobre o desporto. Xavi, o pequeno gênio de La Roja e também do Barcelona, já saiu em defesa da honra dos campeões europeus e mundiais. O médio argumenta que a seleção ganhou sem qualquer tipo de doping e afirmou que não há dopagem na modalidade que pratica. A referência à seleção surgiu depois de um jovem preso ter declarado que Emiliano Fuentes, um dos médicos acusados, terá dito que, caso abrisse a boca, não haveria nem mundial nem europeu para a Espanha. Xavi diz que estas são afirmações que não fazem qualquer sentido e sublinha que acredita na inocência dos acusados. Também o selecionador Vicente del Bosque já reclamou a inocência dos jogadores e sublinhou mesmo que em 43 anos de futebol nunca conheceu qualquer caso de doping. O Nacional da Madeira está a comemorar o centenário. O presidente Rui Alves aproveita a ocasião para fazer uma análise do futebol português e diz mesmo que o país não é capaz de fazer grandes reformas. Não acredito que Portugal seja, e também no futebol, isso não será a regra, capaz de grandes reformas. Há muito interesse que, eventualmente instalado, há muitos interesses mesquinhos à volta da atividade que dificultam o normal desenvolvimento, mas mesmo assim ainda é dos setores que têm conseguido sobreviver mais aos momentos conturbados que vivemos. Para Rui Alves, o futebol português ainda tem um longo percurso pela frente. O presidente do Nacional diz mesmo que o atual governo tem sido um obstáculo no caminho da modalidade. O governo atual tem sido um grande obstáculo a muitas transformações e ainda por cima tentou, não direi politizar demasiado o futebol, mas politizar demasiado a sua intervenção no futebol, nomeadamente quer a lei de bases, quer o regime jurídico das federações, são em alguns momentos traduzem bem a vontade de definir por decreto aquilo que pertence ao livre associativismo, mas que estes próximos 4 anos existem indícios de que algo se fará no sentido de melhorar esta importante indústria da vida nacional. E o Médio Oriente está na moda e o desporto não foge à regra. O investimento está cada vez mais virado para a Fórmula 1, para o ténis ou ainda para o futebol. No início deste mês, a FIFA anunciou que o Mundial de Futebol em 2022 vai ser organizado pelo Qatar. Este é só um dos últimos exemplos a colocar o Médio Oriente na rota do desporto mundial. Os abastados árabes estão a apostar cada vez mais no desporto. O acordo de patrocínio entre o Barcelona e a Qatar Foundation é outra operação que dá conta disso. A equipa catalã era uma das últimas a não ostentar qualquer publicidade na camisola, mas essa é uma tradição que está encerrada. O presidente blaugrana assinou um contrato de 5 anos que vai render cerca de 165 milhões de euros ao clube. Há mais de uma década que os multimilionários árabes se esforçam para estabelecer o Médio Oriente como o grande centro do desporto mundial e o futebol não é a única aposta. Há lugar ainda para o ténis, com o torneio de Doha e Dubai, para o golfe ou ainda para o Grande Prémio de Fórmula 1 do Bahrein ou ainda de Abu Dhabi. A estratégia visa tornar o Golfo Pérsico num destino turístico de excelência. Do lado dos organizadores, o apelo dos petrodólares é quase irresistível e a necessidade de expansão do negócio desportivo vai ao encontro da ambição árabe.
Passo agora ao comentário. Hoje vamos fazer a análise da atual situação do Sporting Clube de Portugal, hoje com a assinatura do jornalista do Diário Económico, Filipe Garcia. Olá, Filipe. Como comentas o atual momento da equipa do Sporting? O Sporting não tem tido uma época fácil. Tem tido, se é verdade que já nas competições europeias estão apurados para a fase seguinte, em Portugal pouco lhes resta para lutar e agora a eliminação da Taça de Portugal acaba por lhes limitar muito o raio da ação. De facto, a eliminação frente ao Vitória de Setúbal no Bonfim no último sábado e também a questão de estar a 13 pontos do líder Futebol Clube do Porto vem complicar muito a situação do Paulo Sérgio. Achas que ele tem o lugar em risco ou ainda não? Eu acho que nesta altura, no Sporting, toda a gente tem lugar em risco. O treinador, como a direção, estão longe de ter o apoio dos adeptos ou de estarem a dar provas de estar a mostrar um trabalho coerente. Porque o Sporting podia estar a ter um ano difícil e ver-se alguém, o diretor desportivo, o presidente ou o treinador, a dizer estamos a passar esta época má, mas para o ano temos este e este plano. Não se vê nada. Há um jogador importante que dá hoje uma entrevista ao jornal Record, é Maniche, e diz que claramente que o Sporting não tem os mesmos meios que Porto e Benfica até para ir ao mercado em janeiro. Esta é uma verdade lá para a Alice, mas complica de facto as contas para o Sporting. Sim, o Benfica aparentemente vai ser mais contido nesta reabertura de mercado. Mas nos últimos anos nós temos visto que tanto o Benfica como o Porto, quando o campeonato começa a correr mal, aparecem sempre uns milhões para reforçar a equipa. E o Sporting não tem conseguido isso. Bem ou mal, não é fácil avaliar, porque se é verdade que sofrem mais em campo, também aumentam menos as dívidas do clube. Portanto, mas também é um facto que no último mercado de transferências de inverno, em janeiro deste ano, o Sporting teve capacidade para ir buscar, entre outros jogadores, Pongol por 6 milhões e meio de euros. Portanto, até há dinheiro, tem de ser melhor investido, parece-me, Filipe. Pois, mas qualquer um dos três grandes em Portugal tem um índice de aproveitamento nas contratações muito fraquinho. Convém lembrar que o Benfica ainda este ano pagou 6 milhões de euros por um miúdo chamado Rodrigo, que chegou cá, vestiu a camisola e foi emprestado para a Inglaterra, não se sabe bem onde é que ele anda. O Sporting tem menos dinheiro, portanto devia ter uma maior maior calculismo nas contratações. Maniche diz também hoje ao jornal Record que o Sporting vai tentar ganhar a Liga Europa. Parece-te real este desejo? O Sporting quer ganhar a Liga Europa da mesma maneira que o Benfica quer ganhar a Liga Europa. Olhando para as competições nacionais, vê-se que logo em Portugal está uma equipa que aparentemente está inacessível tanto ao Benfica como ao Sporting. Agora, fica-lhe bem dizer que quer ganhar a Liga Europa. Isso. Maniche diz ainda que todos os dias há críticas ao Sporting através de falsos sportinguistas. Estas são críticas duras a alguns adeptos do Sporting. Os falsos sportinguistas é uma bela maneira dele não dizer de quem é que está a acusar. A verdade é que o Sporting está a passar uma época ou duas, se quisermos, complicadas, e quando assim é numa instituição como o Sporting, aparece gente interessada em arranjar o seu lugar. Nesse sentido, já surgem alguns nomes na imprensa para Alves, suceder o filho do João Rocha, enfim, eles começam a aparecer. Mas também ainda nenhum deles foi capaz de dizer se o José Eduardo Betancourt sair, eu estou aqui. É muito mais fácil estar do lado de cá a dizer não há jogadores, não há treinador, mas eu também não vejo ninguém que tenha um plano ou uma solução para ficar com o lugar do Betancourt. O Sporting joga na quinta-feira, em Sofia, na Bulgária, e se Maniche jogar este jogo, tem a renovação de contrato automática por mais um ano. É uma mais-valia, Maniche, nesta altura, para o Sporting? Eu penso que sim. O Sporting, neste plantel do Sporting, tem uma característica que não é muito costume no Sporting, que é os jogadores mais importantes já têm alguma idade. O Pedro Mendes, o Maniche e o Lietzen são jogadores acima dos 30. Mas tendo em conta que o Sporting não se espera que chegue uma caminhoneta de dinheiro a Alvalade para comprar reforços, convém ter lá alguns jogadores experientes para ajudar a integrar os mais novos.
Manis também refere que há uma grande pressão sobre o clube de Alvalade, porque não é campeão, de facto, há 8 anos, mas esta pressão é, de facto, decisiva? Eu não sei se será decisiva, mas sente-se. Da mesma maneira que o Benfica, quando esteve aqueles anos sem ganhar, às vezes a pressão só dificulta, porque os adeptos exigem mais, estão menos pacientes, a própria estrutura do clube quer um título e a pressa não ajuda a tomar decisões acertadas. Mas muito rapidamente, Filipe, como é que se explica esta diferença entre o Sporting a nível nacional e o Sporting a nível europeu? Há de facto uma diferença exibicional entre estes dois Sportings? Os jogadores, por muito que digam que não, jogam com outra velocidade quando o jogo é transmitido para a Europa toda ou quando é transmitido só em Portugal. E os contratos conseguem-se à quarta e à quinta-feira, não se conseguem ao domingo contra o Paços de Ferreira. Obrigado, Filipe, pela tua presença nesta edição. É o ponto final nesta edição de Desporto. Ficamos por aqui, mas estamos de volta amanhã, como sempre, à mesma hora, já com a antecipação dos jogos da Liga Europa, de Porto e também de Sporting, Marta. O Porto que recebe amanhã o CSKA de Sófia na 6ª e última jornada da Liga Europa.